Hoje vamos ver a teoria do crime, mas claro, vamos ver aquilo que eu falei ontem, os temas que oferecem complexidade dentro da teoria do crime. Não adianta eu querer ver tudo, não adianta eu querer fazer, ver pouco de tudo. Vai continuar a mesma coisa, vai ser uma aula improdutiva, não é? Ver um pouquinho de cada coisa, senão ajuda mais. Vamos ver hoje dois temas de alta relevância dentro da teoria do crime, tá bem? Primeiramente, veremos os crimes omissivos impróprios, que tem muita coisa para falar. Não é só aquela questão, omissão imprópria do garantidor, do policial, do bombeiro que não salva a pessoa, mata. Você não pode resumir o tema numa frase. Agente garantidor, homicídio impróprio, é o garantidor. Por exemplo, bombeiro, que não salva a pessoa morre, garantidor, homicídio, não. Tu não pode resumir em uma frase e meia, né? Vamos ver isso com toda a questão relevante. Abaixa só um grauzinho, que não vai sentir frio, pessoal, tá? Por favor. Tá bom, obrigado. Obrigado. Muito bem. Além disso, veremos também um tema de alta complexidade, que é o nexo causal. Mas vamos para a tela, portanto. Dentro da teoria do crime, o que você estuda, o que você se pergunta? A primeira pergunta é, afinal de contas, o que é crime? Existem três conceitos de crime que vocês já conhecem. Eu vou fazer essa pequena introdução para construir um raciocínio na cabeça. Para o conceito material, crime é toda conduta que cause lesão ou exponha a perigo um bem jurídico. Bem jurídico, vida, patrimônio, honra. Então, crime, para o conceito material, é qualquer conduta que cause lesão ou que exponha um bem a uma situação de perigo. Já para o conceito formal, crime é toda conduta prevista em lei sob ameaça de uma sanção penal. Toda conduta prevista em lei sob ameaça de uma sanção penal. Isso é crime para o seu conceito formal. Muito bem, embora conceitos diversos, esses conceitos estão interligados. Sabe por quê? Porque, vejam, eu não posso ter um conceito sem ter o outro. Por quê? Se a conduta causa lesão ou expõe a perigo um bem jurídico, é porque ela tem previsão em lei como criminosa. Não é? De outro giro, se eu pratico uma conduta prevista em lei como criminosa, é porque eu causo lesão ao bem jurídico. Então, os conceitos são estanques, são diversos, porém, eles se complementam, não é verdade? Muito bem, isso não nos importa de plano. O que nos importa de plano é o conceito analítico de crime, também chamado conceito estratificado. Eu pego o crime e decomponho-o em vários elementos. Para esse conceito analítico de crime ou estratificado, eu tenho aqui uma controvérsia homérica no Brasil e no mundo, em Portugal, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, mas o que nos interessa de plano é a posição que é majoritária em todos esses países. Segundo essa posição amplamente dominante, crime é a união de três conceitos, ou seja, o fato típico, a ilicitude, como está na sua tela, e a culpabilidade. Ok? Isso é crime. Ou seja, para que haja crime, eu tenho que ter um fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Se você tivesse na cabeça muito claro, você dificilmente vai errar questão de prova. Tá bem? Crime é fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Isso é igual à equação matemática. Assim como 1 mais 1 é igual a 3, tá? Fato típico mais ilicitude mais culpabilidade é igual a crime. De forma que, se faltar qualquer um deles, se faltar esse um aqui, por exemplo, a conduta não é atípica, não é ilícita, não há crime. Tá bem? E isso nos remonta a Weltzel. Weltzel dizia que o que converte a conduta humana em crime é ela gerar um fato típico, ilícito e culpável. Vou repetir, Weltzel dizia que o que converte a conduta humana em crime é ela configurar um fato típico, ilícito e culpável. Mas aqui tomem um cuidado. Qual? Fato típico e ilícito. Atenção ao que eu vou te falar agora. A tipicidade é do fato. A ilicitude é do fato. Por isso que o fato é típico e o fato é ilícito. A culpabilidade é do agente. Então, se de um lado é verdade que o que converte a conduta humana em crime era gerar um fato típico, ilícito e culpável, quando eu analiso o fato típico e a ilicitude, eu olho para o fato. Eu olho para o fato e pergunto-me, esse fato é típico? É ilícito? É. Quando eu passo para a análise da culpabilidade, eu retiro os olhos do fato
e volto os olhos para o agente e pergunto-me, esse agente tem culpabilidade? Tudo bem? Muito bem. A questão é, em primeiro lugar, o fato típico. Quando é que eu tenho... Vem para cá. Quando é que eu tenho um fato típico? Você pode aproximar a câmera, por favor? Não quero dar pitaco no seu trabalho, não, mas, desculpa, só para o pessoal. Pode chegar mais perto? Tem como dar o zoom? Não, aí não. Aí você vai causar um dano moral, vou à falência, ter que indenizar todo mundo, dano moral coletivo. Porra, né? Ainda mais com essa barba horrorosa que eu tenho. Eu deixei por questões técnicas, vou tirar semana que vem. Tá bom. Se o pessoal de casa enxergar, tá bom. Não é isso coça pra cacete, incomoda, cara. Né? Enfim. Quando é que eu tenho um fato típico? Muito simples. Muito simples. Muito simples. Pensa comigo. O direito penal, vamos lá, raciocínio. Aula raciocinada, não tem decoreba, ditado, dica, macete, nada disso. Aula raciocinada, tá? Eu não dou aula conceitual para ficar bonitinho no seu caderno, aula raciocinada. E você tem nos livros. Né? De onde surge o direito penal, gente? De onde surge? Não, surgiu nos antepassados, nada disso não. De onde surgiu? De onde surge uma conduta penal? Quer dizer, respondi, né? Desculpa. De onde surge o direito penal, um fato punível? Surge de eventos da natureza? Uma enchente, uma tempestade, uma tsunami gera crime? Vem uma tsunami e mata 20 pessoas. Tem crime, 20 homicídios? Não. Eventos naturais não causam crime. Ataques de animais causam crime? Não. Então, de onde surge o direito penal? De uma conduta humana. É por isso que o primeiro elemento do crime que você estuda é a conduta. Então, o direito penal nasce da conduta humana. Portanto, para que eu tenha crime, eu tenho que ter um fato típico, ilícito de culpabilidade. E para que eu tenha um fato típico, eu tenho que ter o que em primeiro lugar? Eu tenho que ter uma conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Essa conduta tem que gerar um resultado. Só que entre essa conduta e resultado tem que ter um elo, uma ligação, alguma coisa que vai gerar uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Ou seja, para que eu diga que a conduta foi a causa do resultado, certo? Como se chama esse elo que une conduta ao resultado? Nexo de causalidade. O que você busca no tema nexo causal? A causa do resultado. Só que essa conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, que gera um resultado por um nexo causal, tem que ter duas coisas. Adequação perfeita à lei, que é a tipicidade formal, e uma lesão significante ao bem jurídico, tipicidade material. Caso não a tenha, ocorrerá a incidência do princípio da insignificância, não é isso? Agora, se tu chegares aqui e concluires que há isso tudo aqui, você viu que eu saco minha arma, aponto para o Gumer, desfiro um tiro na cabeça dele e ele morre. Eu pego a minha arma, né, aquilo que os causalistas chamavam de inervação muscular, aponto para o Gumer, puxo o gatilho e ele morre. Eu pratiquei uma conduta dolosa e comissiva? Gerei resultado? Por nexo causal? O resultado morte do Gumer decorreu da minha conduta? Tem nexo causal entre uma coisa e outra? Unindo-as. A minha conduta adequa-se a algum tipo penal? Homicídio. Tem uma lesão significante ao bem jurídico? A vida do Gumer é uma vida relevante, um bem jurídico relevante? É, como de todos nós. É, se preocupa não, Gumer. É, fica tranquilo, é. Então, tem fato típico. Quando você conclui que eu tenho até aqui tipicidade material, aqui você conclui, bom, tem fato típico. Agora eu analiso o quê? A ilicitude, que é o tema das aulas de janeiro. Terceira aula em diante. Tudo bem? Vamos ficar aqui. Gabriel, o que você separou para estudarmos aqui dentro do fato típico hoje? A conduta, dolo e culpa não vou falar, porque vocês já estudam isso à saciedade. Prender-me-ei a conduta comissiva e omissiva. Comissiva é uma frase. A omissiva dá trabalho e cai em prova. Quando cai, todo mundo erra. Vamos falar de nexo causal e também de resultado. Tá bem? E aqui foi a questão
de delegado do Pernambuco 2016. Não é? Se alguém tiver a internet conectada, por favor, se puder pegar a questão da prova discursiva de Pernambuco, da prova da tarde, tá? Porque eu procurei, eu sou ruim de achar coisa na internet, mas sou muito ruim de achar coisa na internet. Né? Então, se vocês puderem achar, e não for atrapalhar, tudo bem? No intervalo tal. Pega no intervalo que é melhor, para não atrapalhar, para não perder a atenção. Tá? Então, aqui foi a questão de Pernambuco. A concausa relativamente do cara que leva um tiro e é posto na ambulância, por exemplo, decorado, caiu. Só que hoje você vai entender o porquê você decorou o exemplo. E a coisa fará sentido. Tá? Então vamos lá. Vamos ver então, começando com a teoria da conduta, dolo e culpa. Vocês já estudam de forma bem completa. Não é? Vamos lá. Agora vamos ver, olha o tema, conduta comissiva e omissiva, olha para a tela. Se, vamos ver, o tema da conduta relevante é comissão e omissão. Tá bem? Mas não se preocupe em sair copiando o slide como se não houvesse amanhã loucamente, não. Atenta a minha fala, sabe por quê? Você vai estar copiando aqui a terceira fase e eu vou estar falando uma coisa muito importante que você vai perder. Quando for a hora de partir para essa classificação, própria e imprópria, você vai conseguir anotar, não se preocupa não, tá? Então, comissão e omissão. Vou transportar essa informação para o quadro. Comissão e omissão. Muito bem, o que significa a comissão e a omissão? Presta atenção, vamos lá. Vamos ao raciocínio esclarecido com a cientificidade e a dogmática da coisa. Muito bem, qual é a diferença? Vocês já sabem isso, eu falei na aula turma do Carreiras Jurídicas, quando dei aula. Qual é a diferença entre lei e norma? Eu gosto daqueles que debocham quando vêm essas coisas. Falam, besteira, moleza, ridículo, serve para nada. Ah, é? Então tá bom. Qual é a diferença entre lei e norma? A lei é o dispositivo legal. É o que está escrito, não é isso? A norma é o quê? A norma é aquilo que você retira da lei. Deixa eu ver se tem uma placa aqui na sala que eu vou usar agora. De incêndio? Não. Aqui na sala não tem, costuma ter. Mas, enfim, que placa é essa? Qual é o dispositivo da placa? Não. Qual é o dispositivo? Não. Um cigarro aceso cortado no meio. Isso não é piada. Isso é hermenêutica. Coisa que ninguém estuda. E é por isso que fica cheio de dúvida na cabeça. Isso é hermenêutica. Um cigarro aceso cortado no meio. É o dispositivo. Qual é a norma? É proibido fumar. Está escrito aqui ou desenhado, é proibido fumar? Não, o que eu tenho é um cigarro aceso cortado no meio. Mas você olha para cá e entende o quê? É proibido fumar. Não é? É proibido fumar? Cigarro, certo? Posso fumar charuto? Não? Posso fumar cachimbo? Mas não tem um cachimbo desenhado, tem um cigarro. De onde você tirou que não posso fumar cachimbo se não tem um cachimbo cortado, tem um cigarro cortado? Então, cachimbo não pode. Eu posso manter um cigarro apagado dentro da sala? Apagado? Apagado eu posso. Apagado, ok. Eu posso fumar lá fora na rua? Posso fumar na rua. Então, de um único dispositivo, você tirou 1, 2, 3, 4, 5 normas. Onde está o dispositivo? Na lei. Onde está a norma? Na cabeça do intérprete. A norma está aqui. O dispositivo está aqui.
Norma é o que você retira, é o resultado de uma interpretação. Então você não interpreta a norma, você interpreta a lei, o dispositivo. Norma é o que você chega. O dispositivo é o caminho, a norma é o ponto de chegada. Então, quando a lei dispuser matar alguém, você está dando a norma. Qual o dispositivo? É proibido matar. Então a norma está na cabeça do intérprete. Não é? Tem uma plaquinha ali em cima da porta, com um bonequinho assim e a seta para cima. O que é isso? Significa que aquela porta dá uma escada para o teto? Não. Porque ali é o quê? Saída. Você não vê escrito na porta assim, banheiro. É um bonequinho assim, de saia ou não. Não é? Qual o dispositivo? Um bonequinho. Qual é a norma? Banheiro. Por que eu estou falando isso? A norma é aquilo que você retira do dispositivo legal. E entendam isso de uma vez por todas. Como dizia Bering, quando o agente pratica um crime, ele não viola a lei, ele viola a norma. Ele age conforme a lei. Matar alguém, eu mato alguém. E tanto age conforme a norma que surge disso o juízo de tipicidade formal. Conduta perfeitamente adequada ao tipo penal, não é isso? Mas ele viola a norma. Ele age conforme a lei, matar alguém, mas viola a norma não matar. E é por essa razão que norma penal é o quê? É a proibição ou o mandamento contido na lei. Então, quando você lê matar alguém, eu tenho o quê? Qual é o dispositivo? Matar alguém. É um mandamento? A lei manda sair, todo mundo sair matando os outros? Mate, então vamos matar alguém. Todo mundo eu quero ler, matar alguém. Opa, é para matar, então vem cá. Plá, plá. É isso? É uma proibição. Qual é a norma? É proibido matar. Quando a lei dispõe, no artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar socorro à pessoa ferida, abandonada, qual é a norma? Preste socorro. É um mandamento. E se é verdade, agora vem um pulo do gato. Pulo do gato. Cutuque aí, por favor. Você, isso, você, de azul. Você, isso. Pulo do gato. Eu não quero que você perca isso. Você está quase dormindo. Não é uma crítica. Eu sei que o sono é incontrolável. Eu durmo em pé às vezes. O sono é incontrolável. Eu não quero que você perca o pulo do gato. Tá? Depois você para de dormir. Mas essa parte não. Rapidinho. Se é verdade que quando se pratica um crime, o agente viola a norma, se a norma traz uma proibição, não fazer. Como é que eu violo a norma? Agindo ou não agindo? Agindo. Agir. Se a norma traz um mandamento, faça, preste socorro, haja, pratique uma conduta positiva. Como eu violo a norma? Agindo ou me omitindo? Agir, omitir. Então chegamos às duas formas de conduta que existem no direito penal. Toda vez que o agente violar, atenção agora, o pulo do gato, para fechar o raciocínio. Toda vez que a gente viola a proibição normativa, a proibição contida na norma, ele pratica um crime comissivo. Toda vez que ele viola um mandamento contido na norma, ele pratica um crime omissivo. O garantidor não se omite e dá causa a um resultado? Ele violou o mandamento normativo. Na maioria dos casos, os crimes são comissivos. Ou seja, o agente pratica uma conduta positiva, ele mata, subtrai, furta, rouba, extorque, sequestra, estupra, constrange, ameaça, lesiona, exige, solicita, recebe, oculta, não é? Tudo de ruim. Então gera dificuldade. O que gera a maior dificuldade é a omissão. E sobre ela vamos nos debruçar a partir de agora. Tá bem? Conduta omissiva. A omissão, como está na sua tela, ela foi dividida pelo professor alemão Luden em duas espécies. Luden dividiu a omissão em omissão própria e omissão imprópria, como está na sua tela. Veja na tela.
omissão própria e omissão imprópria. Ok? Essa divisão deve-se a Luden. Qual é a diferença entre a omissão própria e a omissão imprópria? Isso é muito importante você verificar. Aliás, há uns anos atrás, cai em prova, foi questão dissertativa da Defensoria Pública de Minas Gerais. Quais são as diferenças entre a omissão própria e imprópria? Mas, Gabriel, eu quero ser delegado. Eu estou falando que prova cobra isso. Qualquer prova, todas elas cobram. Porque é difícil. E os livros são insatisfatórios nesse tópico. Tá bem? Muito bem. Quais são as diferenças? Vamos lá. Eu tenho aqui, portanto, a omissão própria e a omissão imprópria. Não é? A primeira grande distinção, qual foi? Elaborada por Luden, e a partir disso surgiram outras distinções altamente importantes também. Não é? Em ambas, eu tenho o quê? Não há violação de um mandamento? Sim ou não? A lei impõe um mandamento, eu violo, não é isso? Não. A norma impõe um mandamento e eu violo. É a norma, não é a lei. Tá? Então eu tenho aqui a violação de um dever. E tenho aqui também a violação de um dever. Entenda uma coisa, qual é a grande semelhança entre os crimes omissivos e os crimes culposos? Deixa eu complementar. Talvez te ajude a responder. Qual é a grande semelhança entre os crimes omissivos e os crimes culposos? Ambos são crimes de violação de dever. Nos culposos, violação do dever objetivo de cuidado. Nos omissivos, violação do dever de agir. Não é isso? É. Só que qual é a diferença? Essa é a semelhança entre a omissão própria e a imprópria. Tá? Qual é a diferença? Para Luden. Atenção a isso, agora vem a pedra de toque. Na omissão própria, eu tenho a violação de um dever de agir genérico. O dever de agir aqui é genérico. Já na omissão imprópria, o dever de agir é específico. Ok? Muito bem. Então vamos trabalhar com silogismo. Deixa eu só fazer uma retrospectiva. Nos crimes omissivos temos a violação de um mandamento contido na norma, um mandamento normativo. O agente viola um dever de agir. Muito bem. Então vamos lá. A pergunta é: quem pode praticar um crime omissivo? Vamos trabalhar com silogismo. Premissa maior. Nos crimes omissivos eu tenho a violação de um dever de agir. Premissa menor. Na omissão própria, o dever de agir é genérico, portanto dirigido a todos nós, qualquer um de nós. Conclusão: quem pode praticar uma omissão própria? Qualquer pessoa. O dever de agir é genérico, dirige-se a todos nós. Qualquer um que sair da aula hoje às 10h15 da noite, vira uma pessoa na rua atropelada, não prestar socorro, pratica o crime de omissão de socorro. Qualquer um. Aqui já é diferente. Vamos com o silogismo de novo? Se nos crimes omissivos eu tenho a violação de um dever de agir, premissa maior. Premissa menor. Na omissão imprópria, o dever de agir é específico. Por quê? Porque é de uma pessoa específica. Conclusão: quem pode praticar uma omissão imprópria? Só essa pessoa específica. Não é todo mundo que pode praticá-la. Só uma pessoa específica. Essa foi a distinção de Luden da omissão própria e omissão imprópria. Entenderam? Muito bem. Então, qualquer um de nós pode praticar a omissão própria, mas só algumas pessoas específicas podem praticar a omissão imprópria. Aí a pergunta é: quem é essa pessoa específica? Quem é a pessoa específica? Caramba, quem pode ser essa pessoa? Quando isso começou a ser debatido no direito penal alemão, várias teses foram elaboradas para tentar definir quem seria essa pessoa específica que teria o dever de agir específico de agir, né? E violaria o dever de agir específico. E aí, depois de muitas discussões sobre essa temática, a tese vencedora foi a tese de Johannes Nagler.
Nagler defendeu uma tese que saiu vencedora e Nagler disse: essa pessoa específica só pode ser alguém que tenha um vínculo legal com o vínculo legal, trazendo o dever de impedir aquele resultado. Tem que ter um vínculo legal, portanto, uma previsão em lei, trazendo o dever de impedir o resultado. Essa pessoa específica, para Nagler, que deve ter um vínculo legal com a previsão de dever de impedir o resultado, a essa pessoa Nagler chamou de garante. Essa pessoa é o garante para Nagler. O que nós chamamos no Brasil de garantidor ou agente garantidor. É por isso que talvez você tenha decorado que o garantidor pratica a omissão imprópria. Por isso, tem uma razão de ser. Não é aquela decoreba. Não é? Então, a omissão própria não gera dificuldade, o que gera a omissão imprópria. Tá? Muito bem. Aí a pergunta é, quais são as diferenças entre a omissão própria e a omissão imprópria? Eu vou responder essa pergunta no final. Mas primeiro eu vou desenvolver a omissão imprópria, tudo bem? Muito bem. Será que no Brasil teríamos adotado essa posição de Nagler? Será que o garantidor estaria no Código Penal brasileiro numa previsão legal trazendo o dever de agir para impedir o resultado? O que o garantidor tem é o dever de agir. Dever de agir para impedir o resultado, certo? A lei não criou o super-homem, não é? Criou uma pessoa que tem o dever de agir, que é o agente garantidor. Adotamos ou não essa tese? Adotamos. E no Brasil, onde está previsto em lei o garantidor? No artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos a ele? Isso é importante porque, vejam, você não vê um crime omissivo impróprio tipificado no Código Penal, vê? Não. O Código Penal, amigos, entendam isso, tá? E percebam, o Código Penal só tipifica a omissão própria. Normalmente, com o verbo deixar. Deixar de, deixar o, artigo 135, deixar de prestar socorro. Não é? Aliás, podem reparar que no Código Penal Brasileiro, leis penais especiais, 99,9% dos tipos penais começam com um verbo no infinitivo. Matar, ameaçar, constranger, lesionar, solicitar, receber, aceitar, subtrair, importar, exportar, remeter, preparar, vender, expor à venda, trazer consigo, transportar. Fala um crime qualquer. Roubo, subtrair. Outro crime. Estupro, constranger. Homicídio, matar. Um crime qualquer. Apropriar-se. Gumer. Tráfico. Vender, expor à venda, importar, exportar, remeter, preparar, transportar, prender depósito, guardar, trazer consigo. Verbo no infinitivo. Quando o tipo contiver começar com o verbo deixar, deixar de, deixar no, deixar a, estamos diante de um crime omissivo. Só que temos um problema. O Código Penal, ele nunca traz uma omissão imprópria tipificada. Ele só traz a omissão própria. Deixar de, deixar o, deixar na. Tudo bem? E qual é o problema que enfrentamos? Por que a tese de Johannes Nagler foi a vencedora? Por conta daquela frase famosa de Reinhard Maurer, de que do nada, nada surge.
Então, salva-vidas do clube, vem a criança se afogando e fica parado, não faz nada. Do nada, nada surge. Qual o crime dele? O que ele fez? Nada. Nada. Agora, olha o ponto de dificuldade. Se fazer nada, se deixar de agir, tiver previsão legal, ele pratica um crime. Problema nenhum, está no tipo, deixar de. Só que o tipo só traz o crime omissivo próprio, não traz o impróprio. Você não vê o salva-vidas que não salva a vítima, não vê. O bombeiro, o policial, o médico, não vê. Só que, por isso, que precisamos da tese de Nagler, do 13, parágrafo 2º. Do nada, nada surge, a não ser que a lei diga que aquela omissão, atenção que eu vou te falar agora, é penalmente relevante. Aí a coisa muda de figura. Por quê? Realmente, do nada, nada surge. Só que nada surge, vírgula. Se a lei disser que aquela omissão é penalmente relevante, aí surge o quê? Surge a responsabilidade penal. Na verdade, faz sentido, né? Aí eu te pergunto, como começa o artigo 13, parágrafo 2º? Abram ele, por favor. Abram 13, parágrafo 2º. Ele começa assim. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Ponto. Então vejam, resolvido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Sublinha no teu código devia e podia. Quem está com um celular, pega a chave de casa e risca a tela para sublinhar. Marca o vidro lá para sublinhar. Devia e podia agir para impedir o resultado. Ponto. Ou seja, a lei já traz em primeiro momento, no primeiro plano, que aquela omissão é sim uma omissão penalmente relevante. Agora a lei vai enumerar, quem é o garantidor. Aí fala assim, o dever de agir incumbe a quem? Não fala assim a lei? Olha para cá. Quem é que tem um dever específico de agir? O garantidor. Quem é? Quem a lei disser. O dever de agir, olha para cá, o dever de agir, qual? O específico incumbe a quem? Aí enumera 3 pessoas. A linha A tenha por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. Não é isso que diz a lei? A linha B, de outro lado, de outra forma, assumir o risco de impedir o resultado. Não é isso que diz? Quando a lei diz, de outra forma, assumir o risco de impedir o resultado, não fala assim a lei? A lei traz na linha B o instituto da assunção voluntária de custódia. Gabriel, me assustei com o nome, parece que era as coisas de direito constitucional, que tem um nome enorme, e não dizem nada, aquela abstração, não é? Por isso que Bernardo é maluco. O cara inventa um personagem para a aula, o tal do participativo, né? Não pode ser normal um cara que dá direito constitucional. Não tem como. O que é assunção voluntária de custódia? Muito fácil. Se a lei diz assim, de outra forma, assumir o risco de impedir o resultado. O agente, olha para cá, ele assume voluntariamente, ninguém o obriga a custódia de uma pessoa ou de uma coisa. Certo? Muito bem. E na linha C, fala, o parágrafo 2º. Quem, com sua conduta anterior, criou o risco... Como é que é? É isso. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui temos a chamada ingerência. É aquele exemplo decorado do sujeito que convida a noiva para fazer uma travessia a nado, ela morre e ele é garantidor.
Agora você entende por quê. Quem com a conduta anterior cria o risco de produzir o resultado. Essas pessoas todas são os garantidores. O garantidor é uma dessas três pessoas aqui. Tá bem? Só que você já sublinhou o quê? Você sublinhou devia e podia agir para impedir o resultado, correto? Bom, quando a lei dispõe devia, não é? Não precisava dizer isso. Sabe por quê? Agora, olha que legal agora. Olha o caminho inverso. Por que não precisava dizer devia, mas disse? Se ele é garantidor, ele já tem o dever específico de agir, certo? Tudo bem? Logo, ele já pratica a omissão imprópria, já tem um dever de agir. Então, só o fato de estar no parágrafo 2º do artigo 13 já diz que ele deve agir, é um garantidor. E o garantidor tem o dever legal de agir. Muito bem. O podia eu vou deixar para depois. Até que entenderam? Quer fazer a pausa alguma coisa? Não precisa. Quer que eu vá lá beber água, tal, dar uma catimbada? Não precisa. Já fez já? Nem ouviu, já fez a pausa. Vamos lá. Oi? Quer que faça pausa, cara? Alguma coisa não, né? Tá bom. Enfim. Vamos lá. É. Fiz igual a minha mulher. Quer que faça? Não, pergunta e responde, né? Minha mulher é assim. Quer uma água? Não, não quer não, obrigado. Não respondi. Tua mulher é assim também, cara? Ela pergunta e responde, né? Aí tu vai comer negócio, você quer isso? Não, ele não quer não, obrigado. Aí, tá bom, obrigado, economizou. Minhas palavras, né? Enfim. Então preste atenção. Estamos indo no passo a passo para você entender o garantidor e entender toda a dogmática. E cai em prova demais. E os livros são insuficientes nessa temática. A pergunta agora mais avançada é, quem é o garantidor? Essas pessoas aqui. Quer ver? Quem é o garantidor para alinear? Quem é que tem o dever previsto em lei de agir para impedir o resultado? O garantidor, atenção a isso, senhores, tem o dever de agir. Não tem um dever de morrer para salvar sua vida. Não é? Não tem que morrer para te salvar. Ah, o bombeiro, o policial tem que morrer para me salvar. Então, se o cara for atirar em mim, tem que botar o corpo na frente para o tiro pegar nele. Não, não. O garantidor tem o dever de agir. E aqui vem as palavras de Nelson Grier Hofbauer. O direito penal não quer atos de heroísmo. Ele quer que as pessoas cumpram os deveres de agir que a norma lhes impuser. Não é? Então, quem é que tem um dever previsto em lei de agir para impedir o resultado? Atenção, vou repetir, o dever não é de impedir o resultado. O dever é de agir para impedir o resultado. Porque muitas vezes o garantidor pode agir e não impedir o resultado. Ele pode sequer poder agir. Não é? Como aconteceu no Rio de Janeiro, ano passado, retrasado. Três delegados de polícia numa agência bancária, entraram 6 caras de fuzil. Dá pra agir? Cada um de pistola na mão? E aí? Dá pra agir com 6 caras de fuzil? Não dá. Com o bombeiro, vai entrar no prédio que está em chama, o prédio começa a desabar. Ele pode agir? Ele tem que morrer para tentar salvar a pessoa? Não tem que agir. Se ele puder. Vou chegar lá, daqui a pouquinho. Mas aqui o que é importante. Quando se fala em lei, é lei lato sensu. Lei em sentido formal, decreto, portaria, medida provisória, lei complementar, Constituição da República. Quem é que tem o dever de agir previsto em lei? Vamos lá. Em primeiro lugar, Legião Romana, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, né? E aí? Dorme agora, é só um vento lá fora. Que música é essa? Pais e Filhos. Pais e filhos. Os pais são garantidores dos filhos e os filhos dos pais na velhice. Isso está na Constituição. Então o pai ou a mãe têm o dever de agir para impedir o resultado em relação ao seu filho. São garantidores. Né?
Então o pai leva o garoto para brincar no clube sábado de manhã. O moleque é um fio desencapado, corre para lá, corre para cá, se joga na água, volta, sobe, vai atrás. Se o moleque morrer afogado, o pai responde pelo homicídio. É garantidor? E outra, hein? Que desde logo se fixe como premissa. O garantidor nunca responde por omissão de socorro. E nem poderia. Por quê? Já pode responder isso. Espera lá. Omissão de socorro é uma omissão própria. Estamos na imprópria. O garantidor sempre responde pelo resultado. Então, se o pai vê o garoto se afogar e não o salva, responde por homicídio doloso. Homicídio por omissão imprópria. Que pode ser doloso e pode ser culposo. Olha para a tela. A omissão imprópria pode ser tanto dolosa quanto culposa, a depender do caso concreto. A depender do caso. Tá? Então, por exemplo, o pai levou a criança para a piscina do clube, sábado de manhã. A criança se jogou na água, o pai viu que estava se afogando, vem para cá, por favor, viu que estava se afogando, falou, não vou salvar não. Se morrer, que se dane. Quem mandou entrar na água? Não mandei? Desobediente? Badernista? Se morrer, que se dane. O que é isso? Dolo eventual. Se a criança morrer, homicídio doloso por omissão imprópria. Sabia disso? Ou então ele quer matar a criança. Está desgostoso da vida do filho, vou levar. Quem sabe ele pula na água e morre, né? Já pensou que bom que seria? Vai pro clube, o garoto pula na água, começa a se afogar e fica vendo o garoto se afogando. Ele agiu com dolo? Dolo direto, primeiro grau? Homicídio doloso por omissão imprópria. Percebeu? Desculpa, culposo. Não, doloso. Doloso por omissão imprópria. Tá bem? Agora o pai tá com criança no clube, o moleque lá para lá e para cá correndo, pula na água, sobe, corre, escorrega, cai no chão, pula na água, sobe, escorrega, vai, faz o capeta, o moleque é um filho desencapado. Aí o pai tá lá, sábado de manhã, aquele ventinho gostoso no clube, pegando sono. Dormiu. Criança, você não pode descuidar quantos segundos? Meio. Meio. O passo para a morte é meio segundo. Homem, então, se deixar o moleque se mata em 5 minutos. Não é? Depois de grande. Homem, 18 anos, se você der dinheiro e um carro, ele se mata. Ele se mata. Chama um amigo, vai para o carnaval em Salvador, de carro, se deixar, se mata. Se deixar, se mata. Não é assim? Menino? Pois é. Então vejam, aí o pai dormiu. Ele foi negligente ao dormir? Não falou assim, eu vou dormir. Não, não é isso. Ele estava lá, parado, pegou no sono. E o moleque na água, não foi negligente? Homicídio culposo por omissão imprópria. Sabia disso? Quem mais? Previsão em lei. Policiais. Quem mais? Eletricista? Hã? O bombeiro vê o prédio pegando fogo e fala, não vou entrar não porque eu tenho uma rinite alérgica, vai me fazer mal essa fumaça toda, eu vou começar a espirrar, vai doer a garganta, vai coçar o nariz, a orelha, o ouvido, não vou entrar não. Pode? Ele é garantidor, cacete, como é que não vai entrar? Tem que agir. É treinado para isso, não é? Agora, se ele vê um incêndio, tem uma pessoa lá que ele consegue ver, está na janela, não é? Ele olha o desafeto e fala, agora é que eu não salvo mesmo. O que é isso? Homicídio doloso por omissão imprópria. Tudo bem? O médico é? Depende. O médico da rede pública de saúde é. E da rede privada? Aí o dever é contratual, não tem previsão em lei. Não é? O médico é. Chega lá a pessoa no hospital, prisão de socorro, o médico não salva. Dolosamente. Não vou salvar não, que se dane. O que é isso? Responde pelo resultado? Sim, homicídio doloso por omissão imprópria. Aí, meio-dia, chega lá o preso. O preso aí. O paciente. Acidente de carro.
todo arrebentado. Aí o médico, pô, essa hora de chegar, pô, eu tô saindo pra almoçar, cara. Chegou essa hora o cara arrebentado? Ah, não vou atender, não. Daqui a pouco, quando eu voltar do almoço, eu atendo. Vou almoçar, tomar cafezinho, pagar a conta no banco, vou comprar um livro na livraria e volto depois. Não assumir o risco da pessoa morrer? Homicídio doloso, dolo eventual, por omissão imprópria. Tá? Isso o médico olha, doutor, chegou um paciente todo arrebentado dentro de carro, ele olha, ih, tá, vou salvar. Aí ele vai no banheiro e esquece. Não agiu culposamente? Imperícia, homicídio culposo por omissão imprópria. Estão entendendo isso? Tá? Muito bem. Entenderam? Hipótese B, assunção voluntária de custódia. O que é isso? O agente assume voluntariamente a custódia de uma pessoa ou de uma coisa. Ela assume voluntariamente a custódia de uma pessoa ou de uma coisa. Quando você assume voluntariamente a custódia de algo ou de alguém, você torna-se garantidor. Garantidor. Então eu digo, Gumer, cara, olha meu celular que eu vou no banheiro rapidinho, tá? Olha, eu vou aqui na esquina comprar um pão de queijo e volto, tá? Ele fez assim, ó. O que é isso? Qual o dispositivo? Uma cabeça balançando. Qual é a norma? Tudo bem, ok. A gente vive o mundo das normas, né? Chama o elevador, aparece uma seta para cima. Qual o dispositivo? A seta para cima. Qual é a norma? Sobe, né? Ou então abre a porta, subindo e descendo. Aí o cara fala assim, ó. Dispositivo. Um dedo. Norma. Brahma Shop. Norma. Né? Norma. Sobe. Aí você está no carro, no sinal, aparece uma bola verde. Qual é o dispositivo? Uma bola verde acesa. Qual é a norma? Siga. Siga. Mundo de normas, gente. Não é? Quando dá 30 minutos, a câmera faz assim para mim, ó. Qual é o dispositivo? Dedos balançantes. Qual é a norma? Fazer a pausa. Vou 5 segundos, vou ali, tomo água, tal, dou uma catimbada, ele faz a pausa e volta. A gente vive o mundo das normas. Então, Gumer, tá? Ok. Vou lá. Quando ele assume voluntariamente a custódia do celular, ele tornou-se garantidor? Tornou. Aí ele fala, vou também comprar um pão de queijo. E sai, deixa aqui. Alguém furta. Não é garantidor? Ele responde pelo furto do celular. Vai vendo. Eu estava no shopping um dia. É que mulher tem um coração muito bom, né, gente? O homem que é mais estupidão, né? O homem é um bicho nojento. Uma criança, a gente tem uns 4 anos chorando. Chorando. Aí eu falei com a Patrícia, ó, tá perdido. Não acontece, não acontece no shopping? Aí a Patrícia, ai, tadinho, deixa eu ver. Falei, não toca nessa criança, Patrícia! Ela, que susto, tá maluco? Não toca! Porque se tocar se torna garantidor. Não toca nessa criança. Ai, mas e agora? Dane-se! Sai, tadinho, perdeu os papai e mamãe? Eu vou te ajudar. Pegou pelo braço, tornou-se garantidor. O moleque sai correndo, roda as caças da escada rolante, se machuca, quebra o braço, lesão corporal por omissão imprópria, garantidor. Ah, é? Acho que eu tô brincando? Não, não faça isso, mulher. Deixa chorar. É nessa hora que a criança chora e a mãe não ouve, não é assim o ditado? É nessa hora. Não toca nesse moleque. Chama o segundo, tem uma pessoa, um garotinho perdido ali, você pode ajudar, por favor? Faça uma retrospectiva mental. E vejam quantas vezes se tornaram garantidores. E vejam a merda que podia dar para vocês. Não é? Aí tu pega a criança, vou te ajudar. O moleque sai correndo em direção à loja, dá de cara no vidro, quebra o nariz. Tu é garantidor. Lesão corporal por omissão imprópria.
Você que assumiu voluntariamente, ninguém te obrigou não, tá? Depois, ingerência. O que é ingerência? O agente pratica uma conduta anterior e aquela conduta anterior faz com que ele se torne garantidor. Gumer, sabe andar a cavalo? Não. Quer experimentar? Quer. Quer. Por que você quer? Porque o exemplo é meu. O meu exemplo você quer. Quer? Quer. Tem medo? Não? Tem. Tem medo? Tem. Não tem medo de cavalo? Como é que sabe que ele nunca andou? Não. Ele respondeu que ele não quer. Não falou que eu nunca andei. Já andou? Já. Viu? Já. Mulher tem que dar um palpite, né, cara? Impressionante. O exemplo é meu e seu, com mulher tem que dar um palpite. Tá maluco? Quer andar a cavalo? Quer. Eu vou te levar. Mas é perigoso, Gabriel? Claro que é. Você em cima de um bicho de 600 quilos que você não comanda totalmente, se o bicho cismar, ele vai te derrubar, cair em cima de você, vai te matar, vai disparar. Não tem essa, não é igual um carro. Mas eu te garanto, é só fazer o que eu fizer, tá bom? Tá bom. E aí dou um comando ao cavalo, o Gumer faz, mas faz com um detalhe diferente. O cavalo dispara, ele cai no chão e quebra o braço. Quando eu o convenci a andar a cavalo comigo, não queria um risco para a vida dele, integridade física, tornei-me garantidor. É igual o exemplo decorado do guia alpinista, lembra? É a mesma coisa. O guia alpinista leva alguém para fazer alpinismo, a pessoa não consegue evoluir, a corda se rompe, a pessoa cai e morre. O alpinista guia responde por homicídio por omissão imprópria. Percebeu? Tá? Então, vejam, aqui na omissão imprópria, o garantidor, ele depara-se sempre com uma situação de perigo ao bem jurídico. Sempre. Tá? Aqui, a lei manda ele agir, aqui ele assume o dever de agir, e aqui ele dá causa com uma conduta anterior. Em todos os casos, se o agente não agir, ele responde pelo resultado ocorrido, a título de dolo ou de culpa. Tudo bem? Ok? Pois então. Só que ele fala. Vamos lá, de novo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Mas ele fala, devia e podia. Devia é o dever de agir, não precisava, porque se é garantidor, já é o dever de agir. E o verbo podia? O podia está ligado à situação fática e às condições físicas do garantidor. Se ele dever, mas não puder agir, não há omissão imprópria. Por exemplo, o bombeiro vai entrar no prédio, pegando fogo, quando ele vai entrar, o prédio começa a desabar totalmente. Ele deve agir? Deve? O prédio está desabando, ele deve agir? Deve. Mas pode? Não. Nesse caso, desaparece o dever. Se ele não puder, deixa de dever. Ok? Em tese, que deve, mas pode? Pode. Se não puder, também não deverá mais. Desaparece o dever de agir e não responde por nada. Os policiais estavam no banco no Rio de Janeiro, depois do almoço, fazendo um depósito, sacando dinheiro, entram 6 assaltantes de fuzil. Eles podem agir? Podem? Tá. Polícia, perdeu! E sai correndo? Não. Não tem como agir. 3 policiais, cada um com sua pistola,
e seis caras de fuzil roubando o banco. Dá para reagir? Não pode. Então deve? Porque não deve. Mas naquele caso concreto, não podia. Situação fática impossibilitava. Então, desaparece o dever de agir. Salva-vidas está na praia e vê uma pessoa se afogando. Pula na areia do posto. Quando pula, cai de mau jeito, quebra a perna. A partir daquele momento, ele pode agir? A pessoa morreu afogada, pode agir? Não pode mais. Não é? Então, se não puder, desaparece o dever. Responde por nada, entenderam isso? Tá? Muito bem. Simples, né? Muito bem. Entenderam isso, gente? Tá? Agora, se ele não puder ou não dever, aliás, se ele não puder e por isso não dever, ele não responde pela omissão imprópria. Mas, olha para a sua tela. Qual é o fundamento para não responder pela omissão imprópria? Qual o fundamento? Não tem nexo de causalidade? Não. O fundamento qual é? Vejam que interessante. O artigo 13, parágrafo 2º, tem qual natureza jurídica? O artigo 13, parágrafo 2º, tem qual natureza jurídica? Eu vou fazer uma pergunta para responder aquela outra. Gabriel, o que tem a ver isso? Tudo a ver, você vai entender. Você vai entender. Qual é a natureza jurídica do artigo 13, parágrafo 2º, senhores? Do artigo 13, parágrafo 2º. Dar-lhes-ei 3 condutas. Atentem para isso. Tipo penal. Matar, não deixa eu chegar para cá. Viu como dá trabalho a omissão imprópria? Não é mole não. Matar alguém. Eu quero saber se as condutas que eu vou dar para vocês são formalmente típicas ou não, tá legal? A tipicidade formal não é a adequação perfeita entre a conduta e o tipo penal? Sim ou não? 1. Gabriel tentou matar Gumer. É com 2 M's, né? Hã? Ah, é Gunner. Com N? É Gunnar, né? Por que você falou Gunner? Ah, é? Eu viajei. Você quer com 2 N's. Eu vi no teu e-mail ontem. Gunnar. Gabriel e Bruno mataram Gunnar. Certo? Gabriel, não entendi onde você quer chegar até agora. Eu não acabei. Você tem que ter paciência para as coisas. Né? Gabriel salva vidas, viu Gunnar se afogar, não o salvou e Gunnar morreu. Essas 3 condutas constituem fato atípico, não constituem? Não. Não. Pensa. Não. A adequação, a tipicidade formal não é a adequação perfeita entre a conduta e o tipo penal?
Adequação perfeita, como dizia Nelson Hungria, como a mão que veste a luva sem nada sobrar nem nada faltar. Adequação perfeita como a caneta e o papel, a chuva no verão, a camisa e o botão. Vocês e eu, como diz a música, né? Da Cláudia Leite, que merda de música. E aí? Não tem adequação perfeita. Caramba, pensa comigo. Vamos juntos. Matar e tentar matar são a mesma coisa? É parecido? É. Mas tem adequação perfeita? O tipo dispõe tentar matar alguém ou tipo matar alguém? Então essa conduta é formalmente atípica, caramba. Gabriel e Bruno matam Gumer. O tipo diz matar em alguém ou diz matar? Matar. E aqui, pela legalidade estrita, o singular afasta o plural. Então temos uma conduta também formalmente atípica. O tipo não dispõe matarem alguém. Quando o tipo quiser o plural, ele diz associarem-se 3 ou mais pessoas. Mas quando menciona o singular, não admite plural. Como também essa conduta é formalmente atípica. Nenhum tipo dispõe o salva-vidas que não salva, a vítima responde pelo... Não. Matar alguém. Não é? Então são condutas formalmente atípicas, certo? Sim ou não? São. Não? Eu aposto contigo o salário do mês que vem. Eu vou estar de férias mês que vem. Então vem um pouquinho mais. Vem. Se você achar para mim ou tentar matar alguém. Aliás, aposto minha biblioteca pessoal de casa, com mais de 1000 livros de direito. Achei. Não tem. Então é atípica formalmente, caramba, não tem mistério. Legalidade estrita é atípica. Tá? Olha o raciocínio agora. Presta atenção. Se eu pegar essa conduta, passar pelo 14.2 e dela ir para o 121, aí eu tenho o quê? Aí eu tenho tipicidade formal. Gabriel tentou matar alguém. Gabriel e Bruno, em concurso de pessoas, cada um matou alguém. Gabriel salva vidas por ter o dever de agir previsto em lei, se não agir, mata alguém. Perceberam? Essas condutas, em princípio, eram condutas formalmente atípicas. O que deu a elas tipicidade formal foi isso aqui. Essas normas estenderam a essas condutas uma tipicidade formal que até então não existia. O que deu a tipicidade formal a essas condutas foram essas normas. Elas estenderam a tipicidade formal. E é por isso que você decorou que o 14.2 é uma norma de extensão. Agora entende o decorado. Mas não só. É a norma de extensão 14.2, o 29.13, parágrafo 2º. Não é verdade? Então, esses dispositivos legais, eles dão tipicidade a essas condutas. E aqui também, não é? Se dão tipicidade, eu preciso, compõem a adequação típica formal esses crimes. Quando eu vou tipificar, eu combino 121 combinado com 14.2. 121 combinado com 29. 121 C/C13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, esses dispositivos legais dão tipicidade, certo? Se eles, acompanha o raciocínio, se eles sumirem, por exemplo, se o garantidor não podia e não devia, desaparece a figura do dever de agir, não é isso? Logo, essa norma não se faz presente, correto? Então, essa conduta passa a ser atípica.
Agora eu posso responder aquela pergunta. Se o agente não puder, também não deverá. Aí perguntei, não responde pelo crime, mas por qual fundamento? Atipicidade formal da conduta. Não se exclui a ilicitude. É por atipicidade. Porque a norma, atenção a isso, olha como é fácil. A norma que dá adequação típica não incide mais, porque desaparece o dever de agir. Logo, a conduta do garantidor é atípica. Tá? Acabou. Agora, natureza jurídica, isso aqui são normas de extensão. Ou, se você quiser ser mais técnico ainda, normas de adequação típica por subordinação indireta ou imediata. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Anota logo aí. Normas de extensão ou normas de adequação típica por subordinação indireta ou mediata, ou como sustenta-se em doutrina alemã, adequação típica por dupla via. O que é dupla via? Dois produtivos legais. O tipo penal e a norma de extensão. Entenderam isso? Tudo bem? Com isso, eu encerro a análise, o estudo da omissão imprópria. Agora vamos à pergunta que está na sua tela. Quais são as diferenças entre a omissão própria e a omissão imprópria? E aí? Agora fica fácil. Duas diferenças você já percebeu. As demais vamos concluir juntos, tá? Primeira diferença. Na omissão própria, eu tenho o dever de agir genérico. Na imprópria, específico. Diferença 1. Diferença 2. A omissão própria pode ser praticada por qualquer pessoa. A omissão imprópria só pode ser praticada pelo agente garantidor. Tudo bem? Essa cara de choro é alguma coisa? É emoção da matéria? Terceira diferença. Você já sabe. Só vai expor. Adequação típica. Na omissão própria, a... Calma, calma, saúde. Calma, vem comigo. Se não virar aula de ditado, eu falo, você copia, você finge que entendeu, eu finge que ensinei. Ainda vai embora e fala assim, nossa amiga, a aula foi ótima, anotei 8 folhas. Limitou-se a um trabalho mecânico de copiar o que o professor falou, não entendeu porra nenhuma, não raciocinou, não formou conhecimento, não, nada. Fica em casa copiando o livro, é mais barato, demora menos tempo. É mais fácil. Não vem aqui para copiar. Não tem que fazer caderno bonitinho. Já tem um livro que é super bonitinho, diagramado, com título, cor diferente, capa dura, não é? Sala é para você fazer as suas anotações. Não é para fazer uma apostila, um ditadinho, não é? Por isso que eu falei ontem. Tem que ler livro e fazer o teu caderno na sala. Mas é tudo assim, para lá, seta para cá. É para você entender. Aqui. Coisa feia. Mas você entende isso?
É para ele entender, acabou. Parabéns, cara. Feio, mas super eficaz. É verdade. Não me entenda mal. Assim, não tem que escrever bonitinho lá, tititi, tá. É isso aí, cara. É seta pra lá, esquema pra cá, pinta de amarelo, bota a seta, puxa pra lá, quadro sinótico é pra você entender. Aí tu pega o livro do teu caderno e tá caminhando bem. Então veja só. Eu falei antes pra vocês que o tipo penal só traz descrito a omissão própria, né? Deixar de, deixar o. Então vejam, terceira diferença. Na omissão própria, a adequação típica é por subordinação direta ou imediata. Eu posso ir diretamente da conduta do agente para a conduta descrita no tipo penal. O tipo dispõe matar alguém, Gabriel matou Gunnar, então posso ir direto. Adequação típica por subordinação direta ou imediata. Na imprópria, não. Na imprópria, eu não preciso aqui da norma de extensão, então nela, a adequação típica é por subordinação indireta ou imediata ou por dupla via. Não é verdade? Aqui eu preciso de um dispositivo legal. Qual? O tipo penal. Aqui eu preciso de dois dispositivos legais. Quais? O tipo penal e a norma de extensão. Por isso que eu não posso ir direto da conduta para o tipo. Não tem adequação típica se eu for direto. Quarta diferença. Calma que o ambiente de trabalho de estudo tem que estar sempre limpo. Senão você se perde. Deixa eu limpar o quadro. Não ficou igual o quadro do André Uchoa, que ninguém entende, nem ele. Pronto. Melhorou, né? Quarta diferença. Quarta ou quinta? Quarta. Quinta? Bom, na sala tem duas correntes. A próxima diferença. Tá bom. Ai, cacete, para de me confundir, quarta ou quinta? Cara, as mulheres estão sempre certas, cara. Dificilmente elas vão se enganar, então é a quarta. Tá? É. Cara, não adianta, estão sempre certas. É. Tu deve estar perdido. Tá andando muito a cavalo, nadando demais. Toda omissão própria configura um crime unissubsistente. O que é um crime unissubsistente? A conduta, olha lá, vamos lá. Iter criminis. Cogitação, preparação. Eu gosto das frases decoradas, né? Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Chicó. Execução e... Cara, eu era igualzinho, eu era assim mesmo. Sabe quando eu aprendi direito penal de verdade? Sabe quando eu fui aprender? Para você ver que está no caminho certo. Eu confundia tipo penal com tipicidade, com adequação típica, confundia tudo. Eu só fui aprender penal quando eu comecei a dar aula. Aí eu aprendi. Aí realmente eu... Agora eu aprendi, quer dizer, acho que aprendi, né? Mas foi o que me salvou na prova oral também. Que eu já era professor antes de passar no concurso. Minha prova oral foi sábado de manhã em Brasília.
Eu soube que estava na prova oral na quinta-feira anterior, 2 dias antes. Hoje é quinta. É como se fosse hoje, 1h da tarde, recebi uma cartinha do CESP ali em casa, a convocação para a prova oral. Aí eu, cacete. Né? Mentira, eu solteiro algum puta que pariu. E agora? Né? Meu concurso cai em só 24 matérias. É o que mais que é matéria no Brasil. Eu falei, cacete, e agora? Vou ou não vou? Claro que eu vou, né? Enfim, eu não acompanhei o concurso. Não sei porquê. Prova no mesmo dia, prova objetivo manhã, tarde, discursiva, era dia dos pais, depois aí, enfim. Depois da manhã, prova oral em Brasília que vai ter vindo a tua vida, tá bom pra você? Aí eu fui. Aí escorreguei em previdenciário, escorreguei em constitucional, né? Aí minha última banca era penal. Aí meu irmão, aí eu arrebentei, né? Aí o examinador, vejo que o doutor gosta muito de direito penal. Eu falar o que é, eu sou professor nunca, né, gente? Quem tem arroz com feijão não passa fome. Aí o cara, você é então vamos lá. Segundo Schunemann, aí ferrou, ia rodar, né? Aí, não, excelência, eu tenho um apreço especial pela matéria. Aí hoje ele passou e falou assim, tu é um babaca, tu me sacaneou, tu era professor, né? Falei, mas se eu te falasse, né, o examinador, ele fala brincando, a gente ri pra caramba. Devia ter apertado mais em penal. Aí eu falo, eu ia responder do mesmo jeito. Brincadeira, não ia não. Prova oral, pô, já pensou? Se os caras quiserem, te pegam, não tem jeito. Examinador. Se ele fizer uma pergunta errada e responder errado, ele vai te reprovar e ponto final. Não tem jeito. Mas, enfim. Mas eu era assim. Só aprendi quando eu comecei a dar aula. Crime unissubsistente é aquele em que a prática da conduta leva direto à consumação. É por isso que se diz que é aquele em que a conduta exaure-se em apenas um ato. Não há espaço aqui para tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Não é? A conduta conduz direto à consumação. Então, o agente pratica a conduta e consuma direto. Ou ele consuma o crime, ou o fato é penalmente irrelevante. E é por isso que nos crimes unissubsistentes não se admite tentativa. Então, você sai da aula hoje, vê uma pessoa ferida, atropelada, naquele segundo você tem que agir. Se você não agir, já consuma a missão de socorro. Não tem tentativa. Não é? Então, essa é a quarta distinção. Na omissão própria, não se admite tentativa porque é um crime unissubsistente. Na omissão imprópria, ela constitui um crime plurissubsistente. Por quê? Existe aqui, sim, um espaço entre o ato executório e a consumação. Ok? Executar a conduta não significa consumá-la diretamente. Tanto é que ele pode executar e a consumação não ocorrer por circunstância ali à sua vontade. Cabe tentativa. Eu estou no clube e vejo um desafeto se afogar. Gunnar, sabe nadar? Não. Se afogando. E o cara se afogando, eu olho, é o Gunnar. Fala, é o Gunnar, que você dane morra. Tudo bem? Omissão de socorro. Mas se for o salva-vidas, que é garantidor, é diferente. Não é? Quando eu falo morra, não salvo, já consumei. Agora, se eu sou garantido, se eu sou o salva-vidas do clube, da piscina, o guardião, eu olho se afogando, aí eu vejo que aí o Gunnar está na água. Então, tomara que se afogue, meu desafeto. Começa a se afogar. Eu, garantidor, não o salvo. Quando eu devo agir como garantidor e não ajo, eu já não inicio, atenção, a execução do crime omissivo impróprio? Inicio. Alguém vai e salva. Um cara que está na piscina pula na água e salva o Gunnar.
Eu não executei a omissão imprópria querendo que ele morresse, mas consumou, não por motivo da minha vontade. Então, olha que legal, tentativa de homicídio doloso por omissão imprópria. Essa é a distinção. Aqui não admite tentativa, aqui admite-se sim tentativa. Certo? Então ficam para vocês essas 4 diferenças entre a omissão própria e a omissão imprópria. Tudo bem? Ok? Tá? Quinta diferença. Desculpa. Quinta diferença. Sabia que faltava uma? Quinta diferença. Os crimes omissivos próprios, eles são, às vezes, formais ou, às vezes, de mera conduta. E aqui eu já vou plantar a ideia para o próximo tópico. Próximo tema, que é nexo de causalidade. Eles são, às vezes, formais e, às vezes, de mera conduta. Tá? De outro lado, os crimes omissivos impróprios sempre são crimes materiais. Por quê? Porque nos materiais é necessário resultado para a consumação. Não é isso? Crime material, o resultado é necessário para a consumação? Sim. Entretanto, não tem nada a ver um crime ser material, formal ou de mera conduta com admitir tentativa ou não. Não tem nada a ver. Tá? Vocês têm mania de fazer uma ligação que nunca existiu. Bom, os crimes de mera conduta não admitem tentativa. Quem falou que não admite tentativa mera conduta? Quem falou? Que ligação é essa que vocês fazem, que eu não entendo de onde vocês tiraram? Qual é o exemplo, por excelência, da violação do domicílio? Quer dizer, desculpa, eu respondi. Qual é o exemplo, por excelência, do crime de mera conduta? Violação do domicílio. Não cabe tentativa? Tem um cara tentando entrar na minha casa pela porta e o segurança do prédio não deixa entrar. Fica segurando ele. Não está tentando entrar? Não cabe tentativa. Por que não cabe tentativa? Crime de mera conduta? Claro que cabe. Né? Tudo bem? É que aqui calhou. Omissão própria não admite tentativa, porque é formal mera conduta. E aqui admite tentativa é material. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi mera coincidência. Tá? Então, senhores, encerramos aqui a análise da omissão imprópria com as diferenças entre a omissão própria e a imprópria. Lembrando que aqui eu tenho a violação de uma proibição contida na norma. Aqui, violação de um mandamento contido na norma, seja o mandamento configurador da omissão própria, seja o da imprópria, com tudo o que dissemos. Compreenderam isso? Muito bem, vamos agora ao momento mais esperado da aula de hoje. O intervalo, eu volto em 15 minutos.